Oi, meus amorequinhos! Sejam bem-vindos. Eu sou a professora Alusca Soares, eu sou professora de Biologia e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema reprodutor humano, mais especificamente sobre o sistema reprodutor masculino. Se você quer aprender mais sobre esse tema, assiste o vídeo até o final e vem comigo. Gente, então vamos lá, né? Vamos falar sobre o sistema reprodutor humano. E de início, é muito importante que vocês saibam que o sistema reprodutor vai ser formado por um conjunto de órgãos e esses órgãos, em conjunto, vão se unir para promover o processo de reprodução sexuada. E o objetivo dessa reprodução sexuada, gente, é a perpetuação da espécie. É originar novos organismos, ou seja, os seres eles vão se reproduzir sexuadamente para produzir novos indivíduos, para gerar novos indivíduos, através desse processo de reprodução sexuada, certo? E a reprodução sexuada, como vocês já viram, é aquele processo de reprodução em que ocorre uma mistura, né, de material genético. Uma das principais características da reprodução sexuada é que ela permite aos indivíduos uma maior variabilidade genética. E essa maior variabilidade genética só é possível porque o ciclo reprodutivo da espécie humana, da nossa espécie no caso, ele é um ciclo diplobionte, ou seja, é aquele ciclo no qual eu vou ter seres 2N, ou seja, seres diploides, que vão originar gametas haploide, gametas N, certo? Então, aqui eu trouxe para vocês, ó, esse esquema aqui, que mostra, ó, dois indivíduos adultos, aqui a mulher, o homem. A mulher vai liberar aqui a partir do ovário o gameta feminino, que é o óvulo. O homem vai liberar o espermatozoide. Aqui, o espermatozoide, quando ele encontra o óvulo, vai ocorrer um fenômeno chamado de fecundação. E dessa fecundação vai originar a primeira célula do corpo de todo ser vivo, que é uma célula ovo ou zigoto. Lembrando, né, que o óvulo, ele é uma célula haploide, é uma célula N com metade do número de cromossomos. O espermatozoide também é uma célula haploide, é uma célula N, também com metade do número de cromossomos. Então, quando eu junto duas células haploides, eu vou originar o zigoto, que é uma célula diploide, certo? E como eu estou fazendo a união de duas células haploides, vai permitir que esse zigoto aqui tenha recebido metade da carga cromossômica da mulher, metade da carga cromossômica do homem, o que vai possibilitar a esse zigoto uma maior variabilidade genética, que é uma das principais características da reprodução sexuada, ok? Gente, então vamos para o que interessa, que é aprender um pouquinho mais sobre o sistema reprodutor humano. No vídeo de hoje, nós vamos dar ênfase ao sistema reprodutor masculino e no próximo vídeo vamos enfatizar e estudar o sistema reprodutor feminino, certo? Então vamos sem perder tempo para o que interessa, que é o sistema reprodutor masculino. Aqui eu trouxe para vocês, ó, um corte longitudinal desse sistema, mostrando os órgãos que o compõem, certo? Aqui primeiro eu tenho o número 1, escroto e testículos. Aqui, ó, eu vou ter o meu saco escrotal, também que é chamado de escroto, certo? Lembrando que os meninos aí, eles têm dois sacos escrotais e no interior desses sacos escrotais, eles vão ter, ó, os testículos, certo? Acima dos testículos, nós vamos ter um órgão, que aqui é o órgão 2, que é chamado de epidídimo, certo? Dando sequência ao epidídimo, saindo do epidídimo, nós temos aqui, ó,
o órgão que está aqui sinalizado com o número 3, que é chamado de canal ou ducto deferente, certo? Passando do canal ou ducto deferente, nós vamos ter aqui, ó, essa vesícula, que é chamada de vesícula seminal, que aqui está representado pelo número 4. Um pouco mais abaixo, nós vamos ter a temida próstata, certo? E nós vamos ver que a próstata não é só para fazer exame, nem só para dar câncer. Ela tem uma função muito importante no sistema reprodutor masculino. Eu tenho a próstata aqui sinalizado pelo número 5. O número 6, que é o pênis, que é o órgão copulatório, certo? E o número 7, que vai estar aqui, ó, representado pela minha uretra, certo? Então, esses órgãos são aqueles órgãos que compõem o sistema reprodutor masculino. Agora, nós vamos detalhar um por um para que vocês vejam a importância que cada um desempenha para que ocorra a reprodução sexuada e assim se dê a perpetuação da espécie humana. Gente, então eu tenho aqui, ó, vamos aqui falar um pouquinho sobre o escroto e sobre os testículos, certo? O escroto, ele também é chamado de saco escrotal, bolsa escrotal. E a função de todo saco ou toda bolsa é transportar alguma coisa, é armazenar alguma coisa, guardar. E com o saco escrotal também não é diferente. O saco escrotal, ele tem por função armazenar os testículos, guardar os testículos, proteger os testículos. Lembrando que eles estão aos pares. São 2 escrotos guardando 2 testículos, certo? O escroto, ele também funciona, gente, como uma bolsa térmica, certo? Ele tá lá guardando os testículos e preservando a sua temperatura. Por que ele tem que preservar a temperatura, Alusca? Porque os espermatozoides que vão ser formados nos testículos, eles têm que serem mantidos a uma temperatura inferior à temperatura do corpo. Uma média de 2 a 3 graus abaixo da temperatura corporal. Por isso que os meninos, eles percebem uma diferença no tamanho desse saco escrotal nos dias que estão muito quentes e nos dias que estão muito frios. Nos dias mais quentes, a tendência é que o tamanho do saco escrotal aumente. Por que aumenta? Para se distanciar um pouco mais da pele e assim a temperatura ela não ficar tão elevada e não prejudicar com isso a formação dos espermatozoides. Nos dias frios, a tendência é que esse saco escrotal ele diminua, colando mais na pele, que é para manter exatamente a formação, esse testículo mais aquecido e não prejudicar também a formação dos espermatozoides, certo? Então, o escroto vai ser a bolsa externa, né? Ó, essa parte aqui externa ao sistema reprodutor masculino, são no número de 2, como eu já tinha falado anteriormente. Vão guardar os testículos, e os testículos eles vão ser importantes porque são eles que vão formar os espermatozoides. Eles são importantes porque formam as gônadas masculinas, que são os espermatozoides, certo? A testosterona, que é o hormônio sexual, também vai ser produzido pelos testículos em um localzinho mais específico, que eu vou falar para vocês mais na frente, certo? De repente, você pode se perguntar por que o órgão que produz as gônadas femininas é um órgão interno e o órgão que produz as gônadas masculinas é um órgão externo, né? Gente, isso tem uma explicação. E a explicação para isso, ela está representada aqui, ó, por essas imagens. Uma vez que
Os espermatozoides, durante o seu processo de formação, que é chamado de espermatogênese, ele é um processo que ele é sensível a temperaturas muito elevadas, certo? Ele tem que acontecer, como eu tinha dito a vocês anteriormente, a uma temperatura de 2 a 3 graus inferior à temperatura corporal, certo? Por isso ele tem que ser um órgão externo, para que seja controlado essa temperatura e que para que a temperatura ela não prejudique esse processo de espermatogênese. Então, é como eu disse a vocês, nos dias muito quentes, a tendência é que o saco escrotal ele aumente de tamanho, se distanciando da pele, para evitar aqui, ó, que essa temperatura ela fique muito elevada, e uma vez a temperatura muito elevada, prejudica esse processo de espermatogênese. No inverno, quando está muito frio, a tendência é que esse saco escrotal ele diminua, fique mais juntinho da pele. Para quê? Para também permitir que a temperatura ela fique muito baixa, porque essa situação também prejudica esse processo aqui de espermatogênese, certo? Então, aqui a gente tem essa chargezinha que ela representa bem, né? Ó, aqui é o fogo, aqui saindo a fumacinha, e aqui os espermatozoidezinhos fritando, né? E isso não pode acontecer, obviamente, e para que isso não aconteça, a natureza humana, como é perfeita, ela criou esse artifício de aumentar e diminuir o tamanho dos testículos para se aproximar e se distanciar da pele, para que esse processo aqui de espermatogênese ele não seja prejudicado. Tudo bem? Gente, e o próximo órgão que nós vamos falar é sobre o epidídimo. Quando o homem ele é estimulado sexualmente, o corpo dele entende que ele vai ter uma relação sexual, automaticamente o testículo ele começa a produzir os espermatozoides. Esses espermatozoides eles vão para esse órgão que é o epidídimo. No entanto, quando o homem ele é estimulado e a relação não acontece, ele sente umas fisgadas próximos da virilha, pegando ali na região da coxa, uma dorzinha incômoda. Essa dorzinha se deve a quê? Quando isso acontece, nós dizemos que os homens eles estão literalmente de saco cheio. Por quê? Porque esses espermatozoides que foram formados, mas que não foram liberados, porque não houve o ato sexual, eles ficam aqui, ó, nessa região do epidídimo. Eles vão pesar sobre o testículo, o que vai ocasionar, gente, aquela dorzinha incômoda que os meninos sabem muito bem como é, certo? A Luzca, mas eu fui estimulado, eu não tive relações sexuais. Esses espermatozoides eles vão ficar presos aqui para sempre, eles vão ser utilizados em uma segunda remessa. Não, gente, esses espermatozoides eles ficam no corpo em média uns 44 dias e depois eles são absorvidos e novos espermatozoides eles são formados, certo? Então, o epidídimo vai ser aquele órgão que ele vai estar situado, ó, acima do testículo. Ele vai ter a função de armazenar e terminar o processo de maturação dos espermatozoides, ou seja, o processo de formação desses espermatozoides, certo? Ainda sobre o epidídimo, quando eu pego esse epidídimo aqui, eu faço um corte transversal nele e trago ele para cá, certo? O que é que eu posso ver? Eu posso ver que aqui ele é formado, ó, por várias estruturas, e essas estruturas, gente, eu vou chamar de túbulos seminíferos. Então, o que eu tenho no interior dos meus testículos são os túbulos seminíferos. E esses túbulos seminíferos, eles vão ser formados por dois tipos de células muito importantes, que são as células de Sertoli
que são aquelas células que têm a função de nutrir os espermatozoides, certo? E pelas células de Leydig, que são as células que vão produzir o hormônio sexual masculino, que é chamado de testosterona, certo? Então, eu tenho o meu testículo. Quando eu faço esse corte, eu vou ter os meus túbulos seminíferos. E nos meus túbulos seminíferos eu vou ter células de Sertoli para nutrir os espermatozoides e vou ter as células de Leydig, que são as células que vão produzir o meu hormônio sexual masculino, que é a testosterona. Gente, então aqui eu trouxe para vocês, ó. Aqui eu vou ter, mais uma vez, ó, o testículo. Acima do testículo eu tenho o epidídimo, certo? E no interior do testículo eu vou ter esse túbulo seminífero. Eu peguei aqui um pedacinho do túbulo seminífero, dei um corte e trouxe aqui para vocês, para a gente ver o que tem no interior, certo? Aqui, ó, tá vendo? Eu tenho as células de Sertoli, ou Sertoli, como você prefira chamar, que vão ser responsáveis por nutrir os espermatozoides, certo? E aqui mais abaixo, nessa região que eu vou chamar de região intersticial, eu vou ter as células de Leydig, que vão ser as responsáveis pela produção do hormônio sexual masculino, que é a testosterona. Tudo bem? Compreenderam até aí? Função do epidídimo: armazenamento de espermatozoides e onde ele termina o seu processo de formação.